Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 16 de agosto, né? Quarta-feira. Vamos ver o que vai acontecer no mundo depois que começar a abertura das bolsas, né? E o que já aconteceu ali na Ásia, Pacífico, na Europa. Vamos ver como é que está se comportando o mundo, até porque a galera aqui no Brasil já deve estar de cabelo em pé, né? Eu que não estou ainda, mas essa 11ª queda do Ibovão da Massa deixou muita gente preocupada, mas vamos lá, a gente vai conversar já sobre isso e eu vou colocar depois ali o gráfico e a gente vai falar um pouco sobre psicologia financeira. Fiquem aí, aguardem aí no vídeo que vai ser bem interessante, beleza? Bom, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, aqui na descrição do vídeo tem um link de abertura de conta. Clica, não paga nada, não tem taxa de manutenção. E assim que aparecer na minha base de clientes, eu entro em contato com você e vamos marcar a reunião para poder montar a sua carteira de investimentos com foco no seu objetivo futuro, beleza? Bom, e se está chegando agora aqui no canal, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, dá aquele like porque isso me ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas aqui no YouTube e também compartilha, porque você compartilhando, isso pode ajudar ainda mais, né? Acelerar essa entrega, beleza? Bom, agora sem mais delongas, a gente vai aqui para o vídeo, deixa eu só me ajeitar aqui para vocês. Bom, a gente vê hoje Ásia e Pacífico, né, fechando majoritariamente no campo negativo, isso ainda muito impactado pela questão do ritmo de crescimento da economia chinesa, né? Então, nós tivemos ali o PBOC, vamos fazer uma recapitulada rápida, certo? Bom, depois que passou toda a questão do Covid e tal, a China entrou naquele programa Covid Zero, certo? Então, esse programa Covid Zero, ele acabou travando muito a economia chinesa. Então, todo mundo ficou na expectativa quando a China saísse, reabrisse a sua economia por completo. Isso ocorreu, porém, a galera ficou com aquela expectativa de um forte crescimento. Porque estava todo mundo com baixo crescimento. A Europa com baixo crescimento, Estados Unidos tendenciando uma recessão, né, esse ano. Então, todo mundo achou que a China reabrindo, esse problema iria acabar. Então, a economia voltaria a trabalhar de uma forma completa, até porque muitos fatores ocorreram, né? A economia mudou, de fato, pós-pandemia, né? Onde todo mundo ficou com os mercados fechados, né? A lockdown, porém o governo imprimiu muito dinheiro, botou dinheiro na mão do consumidor, o consumidor continuou consumindo, elevou os preços, então o mundo ficou com uma inflação alta, taxa de juros baixa e baixo crescimento. Então a galera começou aí depois, a galera falando do Banco Central, começaram a subir a taxa de juros para arrefecer a inflação, porém a inflação continua persistente no mundo afora, no geral, beleza? Então, esse é o ponto da China. Com o crescimento decepcionante, né, os dados vindo fracos, a galera começa a ficar decepcionada, né? Frustrada, melhor dizendo. Começa a ficar frustrada, então todas as expectativas que tinham começam a tirar um pouco mais da renda variável, trazer para a renda fixa, buscar um pouco mais de proteção, beleza? Bom, esses são os pontos que acabam trazendo a preocupação sobre a economia chinesa. Aí, completando, nós tivemos aí a questão do mercado imobiliário lá na China, certo? O mercado imobiliário, ele mexe muito com o mercado de minério de ferro. Aí estou falando já o impacto em Brasil, certo? Mexe muito com minério de ferro. Como a demanda lá, né, de imobiliário de construção não está tão aquecida assim e a economia também não aqueceu tanto, o mercado de minério, o mercado de petróleo e outras commodities começam a derreter, certo? E isso acaba trazendo também as bolsas para baixo, né? Ainda mais as empresas que dependem do produto acabado, né, que a China vai lá transformar, e as empresas que fornecem matéria-prima, né, que fornecem aí as commodities para a China. Beleza? Então, esses são os pontos de preocupação com os investidores em relação à China, certo? Bom, lá em Tóquio também, Nikkei acabou pesando, o setor financeiro pressionado pela questão da elevação do custo de empréstimos, que pode diminuir as perspectivas econômicas, né, de crescimento econômico. Então, Ásia e Pacífico, majoritariamente aí no campo negativo. Nós tivemos aí destaque para a queda, né, foi Kospi da Coreia, com 1,76% de queda.
e ali nós temos ali Xangai fechando com 0,82% de queda, a menor queda na Ásia. Beleza? Na Europa, a Europa também está aí sem uma direção única. Os dados vindo fracos da China continuam preocupando ali o mercado europeu. Saíram os dados de inflação também no Reino Unido, né, onde o núcleo da inflação acabou não diminuindo em julho, então isso traz expectativas de que o BOE pode continuar subindo sim a sua taxa de juros, assim como lá nos Estados Unidos, o Fed também deve continuar o seu ciclo de aumentos, né, mas porém num ritmo mais lento, então a galera sabe que vai subir. A questão toda é o quanto vai subir e por quanto tempo permanecerá alta, beleza? Essas são as preocupações envolvendo o globo, beleza? Bom, lá nos Estados Unidos, os futuros americanos estão basicamente aí neutros, né? Estão mais estabilizados, não estão tendenciando uma forte alta, nem uma forte queda, estão ali praticamente no 0 a 0, né? Levemente negativo, né? Todos os futuros ali americanos, ora levemente positivo, ora levemente negativo. Então, uma abertura bastante neutra para o mercado americano, beleza? Nós tivemos os dados ontem de varejo, né? Que subiram 0,7%, né? Superando a previsão aí de 0,4%. Isso mostra que o Fed terá um trabalho mais forte, né? Então, tanto é que ontem as ações acabaram pesando um pouco mais, né? Não somente por essa questão da venda do varejo, mas também com o corte do crédito, né? Da classificação de crédito dos bancos lá nos Estados Unidos, né? Acabam pesando muito sobre essas ações, né? Ainda mais quando rebaixou os grandes bancos norte-americanos, né? Então a agência Fitch fazendo esse trabalho, né? Por lá. Beleza? E aqui no nosso Brasilzão nós tivemos aí o nosso Ibovão da Massa caindo na casa de 116 mil pontos. Vou trazer aqui já para vocês o nosso Ibovespa, né, que teve aquela cedida de 0,55%. Deixa eu trazer aqui para a tela. Né? Ibovespa cedeu 0,55%, fechando aí nos 116.100 pontos, né? Ficando abaixo daquela nossa faixa, na banda de baixo da nossa faixa, né? De suporte, da linha de suporte. Então, perdendo, né? Mantendo essa perda aqui, pode vir a buscar os 110 mil pontos, 110.500 pontos. Aí vem a questão que eu vou trazer para vocês, né? Muita gente vai falar assim, pô, Vini, então agora acabou o Ibovespa, né? Acabou o Ibovespa. Cadê aquele ciclo de alta? Todo mundo falando em bull market, por isso que eu sempre estava falando para a galera. Muita cautela, porque ainda não estamos num bull market. Eu não vejo assim, né? Por quê? Vamos recapitular aqui o nosso Ibovão da Massa. O Ibovespa, vou tirar aqui essas outras linhas para facilitar a visão de vocês, beleza? O que a gente vê aqui? Desde ali de agosto de 2021, a gente vem aí o Ibovespa trabalhando em 121 mil pontos até os 98 mil pontos. Vou até trazer para cá, porque essas outras perdas aqui acabaram não se concretizando, né? É mais fácil ficar trabalhando entre 100 e os 121 mil, e os 120 mil pontos, né? Vamos botar dessa forma. Pronto, que a gente trabalha com números redondos, de 100 a 120 mil pontos, beleza? Pô, mas é uma faixa muito grande, é um intervalo muito grande, outros vão falar o range muito grande. Ou seja, isso aqui mostra indecisão do mercado. Isso mostra indecisão do mercado. Então, nós não saímos disso. Desde 2021, a gente não saiu disso. Então, na minha visão, para ter um bull market, a gente precisa romper, de fato, a casa dos 120 mil. E, na minha visão, estaria aqui superando os 123 mil pontos. Né? Superando os 123 mil pontos, nessa faixa, acredito que a gente poderia, sim, entrar num bull market. Beleza? Bom, agora, Vini, o que vai acontecer com as minhas ações? Né? Pô, montei minha carteira de ações e tudo, minhas ações estão caindo. Aí entra na questão que eu vou começar a falar com vocês sobre psicologia, né, financeira, que é o seguinte. Então, a gente tem ali ainda 10 minutos, né? Vou passar isso aqui para vocês. Né? A gente não vai entrar na questão
técnica do que aconteceu, eu não vou passar o portfólio do Ibovespa, porque isso só vai aumentar a ansiedade de vocês. Nossa, tá tudo groselhão, Petrobras estava subindo 4%, mas depois que a Haddad mencionou que Petrobras precisa pagar o que tem que pagar, né? Então muita gente achou, vai ter ingerência na Petrobras e tal, a Petrobras começou a reduzir os seus ganhos, enfim, o setor financeiro apanhando, Vale também apanhando aí pela questão do minério de ferro lá na China, isso tudo a gente já sabe, beleza? Agora, o que eu preciso preparar vocês? Porque da mesma maneira que nós saímos dos 100 mil pontos para os 120 mil e 122 mil pontos, 123 mil pontos, nós podemos ter agora uma queda dos 120 mil pontos até os 112 mil pontos, até os 100 mil pontos, beleza? Podemos ter essa queda? Podemos. E é natural que isso ocorra, certo? Vamos botar aqui, traçar essa fibo. Pode vir aqui até os 112 mil pontos, que seria os 50% ali de Fibonacci, né? Depois dessa alta, né? Dessa pernada aqui de alta, que seria natural, certo? Então, assim, quando você compra um índice, quando você monta uma carteira de ações, você não pode ter a irresponsabilidade, na minha visão, tá? Eu estou falando para vocês como o Vinícius trabalha, como o Vinícius poderia montar uma carteira melhor. Vamos botar assim, vou até tirar ali a carteira Descomplicando, para vocês não perderem o foco. Quando você monta uma carteira de investimento, você não pode ter a irresponsabilidade de botar 100% da carteira em renda variável. Por qual motivo? Um primeiro motivo o seu foco é construir patrimônio, é rentabilizar um patrimônio, certo? Você precisa da rentabilidade dele e até mesmo dos cupons que alguns títulos públicos vão pagar ou algumas debêntures vão pagar. Você precisa ter os dividendos também, que são mais remunerações, você precisa fazer seu capital ser remunerado. E isso vai crescer o bolo do seu patrimônio para que você possa atingir os seus objetivos futuros, beleza? Bom, o equilíbrio entre renda fixa e renda variável, ele existe, né? Ele é importante na construção desse patrimônio. Por quê? Quando você tem uma renda fixa que paga bem, é surreal você tirar da renda fixa e botar 100% na renda variável, a não ser que o retorno esperado da renda variável venha a superar. No longo prazo, a renda variável e as ações elas acabam batendo muito na renda fixa, né? Batendo bastante na renda fixa. Porém, vai depender de como você monta a sua carteira. E é aí que eu quero trazer o foco de vocês. Bom, vamos pegar o seguinte. Se você tem 90% em renda fixa, 10% em renda variável, e essa renda variável você vai dividir entre ações de crescimento, ações que pagam dividendos, que são ações mais sólidas, né? Você tem ali fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de tijolo, que acabam sendo menos voláteis, né, do que alguns títulos, alguns fundos de papel, por exemplo. E você tem também ativos dolarizados. Então, você faz a divisão entre renda fixa e renda variável. Na renda fixa, você tem ali pré-fixado, pós-fixado e o IPCA+, né? Títulos atrelados à inflação, por exemplo. Então, você faz uma divisão para poder ter o maior equilíbrio possível para que a sua carteira possa ter uma rentabilidade tranquila, beleza? Então, mesmo que você tenha uma ação, por exemplo, que ela corresponde a 5% do seu patrimônio total e essa ação acaba caindo 50%, você, na verdade, teve uma queda de 2,5%. Vamos botar assim, porque tem uma ação que corresponde a 5% do total. E esses 5% caíram 50%. Então, a queda, quando você vê ali o percentual da rentabilidade, você até acaba se assustando. Mas quando você pega o resultado nominal, você vê que o bicho não pode não ter sido tão feio assim. E quando você tem uma diversificação nas suas ações, isso acaba se diluindo, porque quando essa ação caiu 50%, que foi 2,5% do seu patrimônio, mas você tem a rentabilidade de 90% da sua renda fixa. Estou falando numa proporção de 90 a 10. 90% da sua renda fixa teve uma boa rentabilidade, porque é aquela reloginho. Digamos que você conseguiu bons títulos aí te pagando ainda 1% ao mês, certo? Então, isso acaba se diluindo. E outras ações
e outros ativos, como fundos imobiliários, que vão pagando rendimentos mensais, né? E alguns fundos deram uma disparada boa, né? E também algumas ações também dispararam bem. Isso acaba diluindo a perda daquele título, daquele ativo que você tem na carteira. Então, por isso que a diversificação ela é importante, tanto quando você tem 90% renda fixa e no 10% renda variável, 70% renda fixa, 30% renda variável e até mesmo 50% renda fixa e 50% renda variável. Então, isso acaba diluindo. Então, a alocação, a estratégia de alocação que vocês precisam fazer na carteira de vocês é o que vai diminuir, né? Diminuir a ansiedade em relação à volatilidade da carteira. A diversificação ela traz isso, ela diminui a vol. A volatilidade reduzida não quer dizer que você não vá ter um crescimento. Você precisa fazer o estudo para a sua carteira para que essa redução de volatilidade seja ótima para o retorno esperado. Entendeu? Então, é esse o ponto. Tem uma técnica chamada barbell, que depois eu vou trazer, eu vou fazer um vídeo para vocês aqui para o Descomplicando Finanças, onde é uma técnica muito simples que ela mostra o seguinte: numa ponta você tem ativos extremamente, né, voláteis, né? Então, você bota numa ponta ativos extremamente voláteis, geralmente numa proporção menor, né, numa exposição menor, e na outra ponta maior você coloca ativos de segurança, né, extremamente seguros, vamos botar assim, com menos volatilidade. O que isso quer dizer? Tem até um vídeo na internet que mostra uma pessoa que tenta levantar um halter, né, uma barra onde tem um peso muito grande numa ponta do halter e um peso menor na outra ponta. Quando ele tenta puxar os dois, o que acontece? A parte mais leve, ela dispara, né? Ela dispara. Isso acontece exatamente na sua carteira de ações. Quando você tem ativos muito seguros que te dão uma rentabilidade linear praticamente, vamos botar assim, porque é uma renda fixa. Não estou falando que a renda fixa não possa ter variação negativa, mas por isso que eu falei sobre alocação. Então, digamos que você tem ali uma rentabilidade linear, que está na parte mais pesada, ou seja, dali para baixo não passa, do chão não passa, certo? Porém, quando as duas pontas acabam subindo, a sua ponta mais leve, que é de menor exposição, ela tem uma volatilidade maior, certo? Então, quando tem esse produto de alta vol, ele acaba disparando, sua carteira tem um ganho fenomenal. Da mesma maneira, se você puxar somente a parte mais pesada, que é a renda fixa, ou seja, a renda fixa ela vai ser puxada quando o quê? Quando tiver risco, quando tiver sangue nas águas. Ou seja, quando você puxa essa renda fixa, a sua carteira está ali basicamente não vou falar no 0 a 0, né? Mas você tem um crescimento moderado. Por quê? Os ativos de alta vol, de alto risco, eles não, a queda que eles têm, eles são muito bem equilibrados pela ponta que está mais pesada, entendeu? Então, essa é uma técnica barbell. Depois eu vou trazer um vídeo para vocês sobre isso. O que eu quero mostrar para vocês? Não se preocupem com a sua carteira no momento. Por quê? Você está na renda variável e você terá essas volatilidades, essas variações. Podemos ter, sim, um recuo da renda do Ibovão da massa até os 112 mil pontos? Podemos. Podemos parar aqui e voltar a subir? Podemos. Porém, nós temos fatores que não dependem da gente. A gente só precisa entender e tomar a posição. Ou seja, agora a gente vê o cenário político tomando vulto, né? Os investidores olhando um pouco mais essa briga entre Lira e Haddad, o que pode ocorrer com a votação do arcabouço fiscal, né? O que precisava para poder seguir, né, os trâmites normais. Muita gente preocupada com isso. O aumento do combustível vai impactar na inflação. E agora? O que acontece? O Campos Neto e o Copom não vão mais cortar a taxa de juros. Calma. Avalie a sua carteira. Controla a sua exposição ao risco para que você não venha ficar nessa ansiedade. O risco ele é bom para que a gente possa ter maiores ganhos, né? Não é que quanto maior o risco, maior o ganho. Não, quanto maior o risco, maior é o seu retorno esperado. Beleza? Então, para você não ficar nessa ansiedade,
Se você não está conseguindo ficar tranquilo, reduz a sua exposição ao risco. Trabalha melhor a sua composição da parte da carteira que está na renda variável, certo? De repente você está com muita ação de crescimento ou muitas ações de um setor específico que está caindo mais, por exemplo, setor de mineração. Se a gente olhar aqui, por exemplo, a minha carteira do Descomplicando, ela tem um peso muito grande no setor de mineração, né? Que é a nossa querida Vale aqui. E o que está aqui comigo? Eu estou tranquilo, entendeu? Eu estou extremamente tranquilo, porque eu estou montando a minha carteira, eu entendo dessa variação aqui. Eu entendo que é normal isso acontecer. Isso pode acontecer um dia? Pode, como aconteceu aqui no Covid. Você vai ficar desesperado? O mundo acabou? Não. Olha onde está aqui a bolsa agora. Pô, mas se cair de novo, Vinícius, o que vai acontecer? A China não está crescendo. A China vai acabar? Cara, pensa, entendeu? Não vai acabar. Então, aproveitem as oportunidades que a bolsa vai dando. Muita gente aproveitou as oportunidades aqui e agora está muito tranquilo aqui. Se você está entrando agora na renda variável e está preocupado com isso, desculpa, a renda variável não é para você. Você precisa estar muito mais na renda fixa. Agora você precisa se acostumar, porque a renda variável, ao longo do tempo, ela vai te dar maiores retornos, com certeza. Beleza? Deixa eu passar aqui agora para vocês o calendário, né? Estava de ontem, vamos botar o de hoje. Bom, o que nós temos hoje? Hoje já saiu o índice de preço, o CPI lá no Reino Unido, né? Teve aí uma surpresa boa que bateu aí o consenso, né? 6,8%, ficando abaixo do anterior, certo? Nós temos hoje juros da hipoteca de 30 anos, né? De 30 anos lá nos Estados Unidos, licença de construção. Aqui é que a gente precisa entender, né? Avaliar, né? São os alvarás de construção. Isso aqui é importante porque mostra que, tão importante quanto, né, o início das construções, são as licenças, né? As próximas licenças para construir as casas lá nos Estados Unidos, beleza? Depois nós temos variação de estoque de gasolina lá nos Estados Unidos e a variação do estoque de petróleo bruto, certo? E às 15 horas nós temos a ata do FONC. O que estava no discurso, né? O que está na ata e não estava no discurso do Fed, beleza? Então, galera, forte abraço, não vou me estender mais. Já dei esse bônus aí sobre a psicologia financeira para você entender a sua exposição ao risco. Esteja muito atento a isso, não esteja muito exposto em algo que você não domina. Então, por isso que é interessante você saber equilibrar a sua carteira. Então, se você você está fazendo sozinho, busque o seu assessor de investimento. Se o assessor não te dá atenção, vem para mim. Me liga, me manda mensagem, né? Manda mensagem lá no direct, a gente vai marcar uma reunião, a gente conversa. Por quê? O foco do assessor é te auxiliar a navegar nesse mar, entendeu? Que horas está calmo, mas horas está revolto, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais Giro de Mercado. Valeu!